certo, a nossa próxima atração começa já já. Mas antes, quero lembrar você que você pode acessar a Memory News no Facebook com o seu novo padrão. Acesse, curta a página, siga a gente nas redes sociais. Você pode seguir a Memory News pelo Facebook, pelo nosso Instagram e também pelo Twitter. Acesse agora, siga a gente. Você vai gostar da nossa página. As notícias atualizadas para você, sem fake news, com prestação de serviço, estão aqui. Sempre com notícias atualizadas. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva nele, é de graça e você vai gostar, com certeza. E acesse também o nosso blog atualizado, memorynewsblog.blogspot.com, memorynewsblog.blogspot.com. As notícias atualizadas você acompanha na Memory pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo blog e pelo YouTube. É a Memory. Fique ligado, aonde você estiver, a Memory News está com você, sempre. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. A informação em tempo real. Depoimentos, entrevistas com temas selecionados para variar e para agradar todo o público. Tudo isso e muito mais com vídeos, áudios, sonoras, locuções. Esse é o Doc News. Um programa que vai mexer com você, com a sua família, para mudar a sua vida. Esse é o Doc News. Boa noite a todos que me acompanham no Doc News neste domingo. O Doc News que começa sempre às 21 horas e 30 minutos à noite pelo horário de Brasília. Você que me acompanha pelo Memory News no Facebook, pelo MemoryTube, o nosso canal no YouTube e também pelo Memory News Blog, através do site memorynewsblog.blogspot.com, memorynewsblog.blogspot.com. Olha, o Doc News está recheado de informações para você. Nós vamos falar sobre a CPI da Covid-19, que continua com as informações, com os detalhes. A votação apertada no Senado, que aprova a privatização da Eletrobras com jabutis. E ainda a cidade de São Paulo, que libera xepa da vacina para maiores de 18 anos. E ainda falaremos também sobre moradores da região onde foi feito o cerco a Lázaro, relatam terror. Falaremos também sobre a polícia que prende homem branco por furto de bicicleta. Falaremos sobre o encontro de Biden e Putin do G7. E ainda falaremos também sobre esporte, sobre Walter Feldman, que perde prestígio e é demitido da CBF. Enfim, uma série de coisas para você. Uma homenagem também ao humorista Bussunda, que há 15 anos faleceu, ele morreu em 2006. As homenagens ao artista.
O Doc News também vai... E vamos começar o Doc News com o editorial. Doc News Editorial. Olha, eu vou começar o Doc News falando sobre a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante da pandemia e a sua incessante crítica à vacina que foi desenvolvida no Instituto Butantan, que veio da China e está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é, claro, uma crítica para tentar atacar o governador de São Paulo, João Dória. Olha, eu não tenho nenhum apreço ao governador de São Paulo, João Dória. Para mim, ele foi um oportunista que chegou, que deixou a prefeitura de São Paulo para ser governador, para depois tentar ser governador, uma atitude semelhante ao que José Serra fez também há anos atrás, alguns anos atrás, quando era prefeito, abriu mão do seu mandato como prefeito para ser governador, depois sentou como presidente da República e acabou se dando mal. Então, esse é o recado para o João Dória. Cuidado, João Dória. Essa história de ficar pulando de galho em galho com relação a cargos na política, sabendo que você já era prefeito, virou governador e agora quer ser presidente da República, isso aí não vai pegar bem. Mas com relação à minha crítica ao presidente Jair Bolsonaro, é o que ele falou sobre a vacina do Butantan, a vacina Coronavac, que não tem eficácia nenhuma e não está comprovada se ela combate a pandemia ou não. O fato é que essa vacina, ela foi testada e sim, ela combate sim o Covid-19. O imunizante é ideal para o combate ao vírus, à doença. E Bolsonaro insiste na sua narrativa da hidroxicloroquina, da ivermectina, da Anitta, que são essenciais e que podem sim, o tratamento precoce, né, como é chamado, para combater a Covid-19. Olha, é lamentável a teimosia, o negacionismo diante da situação que vivemos. Chegamos a 500 mil mortos no Brasil. E a situação cada vez mais crítica. Não está fácil para ninguém a Covid-19. Enquanto não tiver a vacina no Brasil, está a voo de galinha, como eu costumo dizer, ou a passo de tartaruga. Cerca de 11% da população foi vacinada no Brasil. Isso é muito pouco. E a primeira vez na história do Brasil que o presidente da República ele vai contra os governadores e prefeitos e insiste com a sua narrativa de que isolamento é besteira, de que as pessoas têm que viver uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo, sabendo que não é assim. A Covid está aí, matando as pessoas, tirando vidas, ceifando milhares de pessoas que tinham sonhos, tinham ideais, tinham metas na vida, queriam lutar para conseguir ser alguém e infelizmente tiveram suas vidas destruídas por causa dessa doença. O presidente parece não se importar com essas coisas. É lamentável dizer isso. Eu não estou falando isso por ser de direita, ser de esquerda, ser disso ou daquilo, mas é a realidade dos fatos. Se tivesse uma ação conjunta entre o presidente da República, os governadores e prefeitos no combate à pandemia e as vacinas tivessem chegado antes, é óbvio que não chegaríamos a esse morticírio de mais de 500 mil mortos. É óbvio que não chegaria. Mas o presidente insiste que isso é que ele não tem culpa nenhuma, que a culpa é dos governadores, que eles são ditadores, sabendo que o presidente da República que tem mostrado que ele que estava querendo impor uma ditadura no Brasil, através do Exército, das Forças Armadas e da Polícia. Olha, eu não sei onde a gente vai chegar. Bolsonaro continua em querer alimentar a rede daquelas pessoas que o seguem a qualquer custo, de pessoas ricas, filhinhos de papai, como são chamados, que não querem ver, por exemplo, pobres que saem da periferia, ou o pobre que vem ali de lá de baixo, como é chamado, crescer na vida. Só eles que podem crescer. É lamentável a situação.
No programa passado eu havia falado que nos dias de hoje, com a fome no Brasil, com o preço altíssimo dos alimentos, com tudo aumentando aqui o preço. A conta de luz, que também nós vamos falar sobre isso, aumentou novamente, a conta de água. Estamos a crise energética que bate a porta. Então, você encontra com facilidade pessoas na rua pedindo alguma coisa, pedindo ajuda, passando por dificuldade. Tudo bem, tem pessoas que querem dar um golpe, fingem que estão passando por dificuldade, por alguma coisa, mas que na verdade não estão passando por dificuldade nenhuma. Mas a grande maioria estão passando por necessidades, passando fome. Então, um presidente da República, pode ser quem for, seja ele quem for, ele tem que se preocupar que no Brasil a grande maioria são pobres, pessoas que estão infelizmente passando por dificuldades e que precisam de sustentar suas famílias. Não é você governar para rico. Rico não está nem aí pro pobre, essa é a realidade. Ele só quer ver o lado dele. E o resto, que se exploda. Que se exploda, isso que eu estou querendo dizer. Essa é a realidade. Então, é lamentável a situação no Brasil nos dias de hoje. Ou o presidente da República começa a tomar uma atitude e pensar: pô, peraí, eu sou eleito com o voto do povo, de forma legítima, nas urnas. Eu tenho que tomar uma atitude. Ou a situação vai se agravar cada vez mais. Porque estamos no morticínio, estamos diante de uma pandemia e as pessoas cada vez mais morrendo. Então não está na hora de ficarmos rivalizando na política para ver quem é que está certo, quem é que está errado. Está na hora das pessoas tomarem uma atitude para combater o problema. É isso que falta. É isso que falta nos dias de hoje aqui no Brasil. Essa bagunça que está. O errado é o certo e o certo é o errado, infelizmente. Vamos tocar o programa. Doc News. Brasil em Foco. O Senado aprovou na quinta-feira, dia 17, a MP, medida provisória de privatização da Eletrobras, holding gigante do setor elétrico brasileiro, por 42 votos a favor e 37 contra. O texto agora volta à Câmara dos Deputados. Ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional até o dia 22 de junho, ou perde a validade. Na tarde de hoje, no dia 17, antes da aprovação pelo Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou que os deputados votariam o texto na segunda-feira. O relator da proposta, Marcos Rogério, do DEM de Roraima, apresentou 3 versões do relatório em menos de 24 horas, com diversas mudanças para conseguir os votos e aprovar a proposta. Ele incluiu jabutis, como são chamadas as adições dos temas estranhos à proposta original. Especialistas ouvidos pelo portal UOL dizem que a discussão da proposta e dos jabutis estão sendo feitas de modo atropelado, atendendo a interesses de grupos específicos, com prejuízo ao meio ambiente e aos consumidores de energia. Pela MP, a privatização se dará pela venda de novas ações ordinárias da Eletrobras na Bolsa de Valores, que não poderão ser compradas pela União nem pelos bancos públicos. Esse processo é conhecido como capitalização. Na prática, a participação do governo da União diminuirá e ela não será mais controladora da empresa. Um dos pontos mais polêmicos da proposta, considerado um jabuti, é o que obriga o governo a fazer um leilão para contratar a construção de usinas térmicas a gás natural. Esse ponto é uma
demanda de governadores e parlamentares que querem levar investimentos às suas regiões. As usinas deverão ser instaladas no Nordeste, em um estado onde ainda não existe uma usina, no Norte, no Centro-Oeste e no Sudeste, com contratos de fornecimento de 15 anos. As usinas exigirão a construção de novos gasodutos, já que poderão ficar longe das regiões produtoras de gás, mas a proposta não diz quem pagará essa conta. O incentivo às térmicas não condiz com uma expansão harmoniosa do setor elétrico, tanto do ponto de vista ambiental quanto do consumidor, diz Joyce Adulter, ex-diretora da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e diretora do CERI-FGV, Centro de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas. Doc News. News em Foco. Na sexta-feira, dia 18, pessoas com mais de 18 anos sem comorbidades podem se cadastrar para receber a chepa das vacinas contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. A decisão foi tomada na tarde de quinta-feira pela Secretaria Municipal da Saúde, dia 17. A chepa foi o nome dado à ampliação das doses que sobram ao final do dia na UBS, Unidades Básicas de Saúde, e nos postos de vacinação. Para se cadastrar na capital, basta ir até um posto de saúde mais próximo de sua casa com um documento de identidade com foto, como RG e CNH, e com um comprovante de residência. É proibido descartar qualquer dose de vacina, por isso os funcionários anotam o nome e telefone das pessoas numa lista. Caso sobre alguma dose, eles ligam para os inscritos e os convidam para tomar o imunizante. Atualmente em São Paulo são aplicadas vacinas da AstraZeneca, Fiocruz, Coronavac e Pfizer. Cada uma tem uma data de validade diferente, então não há como saber qual vacina sobrará para a repescagem. Todas as vacinas são consideradas eficazes pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em reduzir a gravidade da Covid. O importante é respeitar o intervalo entre as doses. Começou nesta semana a vacinação dos grupos etários sem comorbidade no estado de São Paulo, com a população entre 50 e 59 anos de idade. A Prefeitura da capital organizou um sistema de escalonamento de idades durante a semana para evitar aglomeração e falta de doses em postos de saúde e calendário. Na segunda-feira, dia 14 e 15 de junho, foi de 58 e 59 anos. Na quarta-feira, no dia 16, de 56 e 57 anos. Na quinta-feira, dia 17, de 54 e 55 anos. Na sexta-feira, dia 18, de 52 e 53 anos. E no sábado, dia 19, de 50 e 51 anos de idade. E amanhã, dia 21, na segunda-feira e terça, dia 22, repescagem das idades anteriores. A gestão municipal também disponibilizou um site para acompanhar o tamanho das filas da vacinação nas unidades e postos de saúde. É o de Olho na Fila, batizado de Filômetro. Ontem, no entanto, a plataforma registrou algumas falhas no primeiro dia de imunização para pessoas com 57 e 57 anos. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, antecipou o calendário de vacinação no estado. Dória promete que toda a população paulista maior de 18 anos receberá ao menos uma dose de vacina até o final de setembro. Doc News. Política. A chuva frustrou os planos do presidente Jair Bolsonaro sem partido, que pretendia ir
na quinta-feira à tarde ao enterro de 2 policiais militares assassinados em serviço no Rio de Janeiro. Mais cedo, ele participou de um almoço com empresários dos setores do supermercado, comércio e indústria do hotel Windsor, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Depois de deixar o hotel por um acesso lateral sem falar com a imprensa, Bolsonaro entrou no condomínio Vivendas da Barra, sua antiga residência, sob forte escolta policial. De lá, embarcaria em um helicóptero a partiria para o cemitério Jardins da Saudade, em Suacape, a cerca de 20 quilômetros dali. Assessores da presidência informaram que Bolsonaro não foi ao sepultamento porque não havia condições climáticas para pouso da aeronave, o que foi confirmado pelo presidente em sua live. Bolsonaro mira os policiais como base eleitoral como vistas a 2022, a quem faz acenos. O mais recente se deu ontem quando o presidente confirmou que o governo deve lançar uma linha de crédito subsidiado para policiais militares. No cemitério, havia incerteza sobre a ida do presidente ao enterro. Porta-voz da PM, o major Ivan Blas, disse ter sido informado pelo possível ida de Bolsonaro ao sepultamento por policiais da 24ª BPM Queimados, unidade onde atuavam. Está confirmado? Perguntou. As mães dos policiais militares Sérgio Magalhães Belchior e Helder Augusto Gonçalves Silveira, assassinados na noite de quarta-feira, dia 16, por criminosos dentro de uma viatura do Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, não sabiam que Bolsonaro pretendia ir ao enterro. Estou sabendo por vocês, aspas. Gosto muito do presidente, meu filho gostava dele também. Se tiver a oportunidade, vou dar um abraço nele, fecha aspas, disse Sônia Gonçalves Silveira, mãe de Helder, enquanto o corpo do policial era velado em uma capela. Aspas. Que ele esteja presente em uma situação dessas para ver se muda alguma coisa, fecha aspas, disse a dona de casa Eliane Magalhães, mãe do PM Sérgio Belchior. Aspas, mais o policial morto. Foi uma covardia o que fizeram com meu filho, fecha aspas, desabafou. Sem Bolsonaro, Sônia e Eliane acompanharam o cortejo, enquanto pétalas de rosa eram jogadas por um helicóptero da PM. Os caixões cobertos por bandeiras do Brasil passaram por policiais perfilados. Houve 3 salvas de tiro, as bandeiras foram entregues às famílias antes do enterro dos caixões, na mesma cova. Doc News. Política. O senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, avalia que a chance de um candidato de terceira via ser competitivo na eleição de 2022 é praticamente zero. O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse hoje acreditar que o pai enfrentará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, hoje líder nas pesquisas, no segundo turno. Flávio Bolsonaro deu uma rara entrevista coletiva na saída de um almoço com membros da ASERJ, Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, do qual o presidente Jair Bolsonaro também participou. O evento aconteceu no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e contou com a participação de cerca de 100 empresários, além do governador Cláudio Castro, do PSC, que deve ter apoio do campo presidencial na tentativa de reeleição. Segundo Flávio, tanto o pai quanto o Lula possuem um eleitorado fiel que deve lhes garantir uma vaga no segundo turno em 2022. Aspas, chance praticamente zero de o candidato da terceira via ir ao segundo turno. Os dois que estão aí se colocando, Bolsonaro e Lula, têm um público muito fidelizado e em quantidade suficiente para colocar os dois no segundo turno. Então, não acredito que exista uma terceira via que vá promover todo esse interesse em uma parcela maior de eleitores do que os dois possuem hoje em dia. Fecha aspas, avaliou. Ainda segundo o senador que exerce um papel de articulação política dentro da família, a expectativa é positiva, mesmo com Bolsonaro enfrentando o seu pior momento em termos de aprovação. Aspas,
A tendência é que o presidente Bolsonaro vá aumentando sua gama de aceitação dos eleitores à medida em que a economia vá melhorando, que a vacina vá sendo aplicada nos braços dos brasileiros e que os programas sociais do governo vão atingindo mais pessoas. Fecha aspas. Flávio revelou ainda que o presidente teve uma reunião com parlamentares ontem, no dia 16, e indicou que deve decidir o partido pelo qual disputará a eleição de 2022 nos próximos dias. Doc News. Mais política. Uma foto de Manuel Ferreira Bispo, primaz de uma das mais poderosas ramificações da Assembleia de Deus, o Ministério da Madureira, entre Lula e outro petista, agitou os bastidores evangélicos. Seria sinal de uma igreja de peso disposta a fazer as pazes com o ex-presidente da República? Com Manuel, Lula e André Ceciliano, do PT, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi compartilhada na quarta-feira, dia 16, por Antony Garantillo, ex-governador do Rio e primeiro presidenciável evangélico competitivo que o país teve em 2002. Naquele pleito, quem venceu foi o PT, e com apoio de nomes evangélicos que hoje se dizem alérgicos ao partido, como o pastor Silas Malafaia e ao bispo Edir Macedo. A Folha de São Paulo teve acesso a outro retrato. Além de Manuel, Lula e Ceciliano, lá estão a deputada Benedita da Silva, única petista da bancada evangélica, e a presidente da legenda, deputada Gleice Hoffmann. O grupo está sentado em volta a uma mesa, todos os braços dados e erguidos. Só o bispo não usa máscara, medida de proteção da pandemia da Covid-19. O encontro ocorreu 2 semanas atrás, na véspera do feriado de Corpus Christi, no sítio de Ceciliano, em Mendes, no Rio de Janeiro. Lula se hospedou ali durante seu tour pelo Rio. O convite partiu do presidente da Assembleia do Rio, que é padrinho político do vereador Júnior Martins, do PT, de Japeri. Júnior é evangelista e trabalhou por 15 anos com Manuel, tendo sido seu assessor na Câmara dos Deputados. Foi ele quem levou o bispo à mesa. André é meu padrinho, o bispo é meu paizão. Fecha aspas. Doc News. News em Foco. A outrora pacata cidade de Cocalzinho, de Goiás, no meio do caminho entre Brasília e Goiânia, enfrenta dias de medo. O motivo é Lázaro Barbosa, de 32 anos, conhecido como serial killer do Distrito Federal. Acusado de matar uma família inteira na semana passada, o cerco policial para capturá-lo já dura 9 dias e as buscas se concentram na região onde ele foi visto pela última vez. Paulo de Souza Monteiro, de 58 anos, que trabalha em uma propriedade rural do distrito de Girassol, pertencente a Cocalzinho, resume o espírito dos moradores. Aspas, a gente não consegue nem dormir. A Chacareiro afirmou que sua mulher está grávida e ele tem receio de que algo de ruim possa acontecer. Penso mais nela, disse ele. A Polícia Militar usa helicópteros, cães farejadores e conta com o auxílio da Polícia Federal para capturá-lo. Segundo agentes que acompanham as buscas, Lázaro conhece bem a área onde mora sua família e tem facilidade para se esconder na mata. A polícia confirmou que o homem também é investigado pela morte de um caseiro em Girassol, no dia 5 de junho, 4 dias antes do assassinato de uma família em Ceilândia. Aspas, estou com 58 anos. Nunca vi um trabalho desses. Nunca vi mesmo.
esse tanto de avião em cima de mim e eu andando, nunca vi, afirmou o chacareiro. Cocalzinho é uma cidade pequena, com pouco mais de 18 mil habitantes, a 115 quilômetros de Brasília. O município costuma apresentar baixos índices de homicídio. De acordo com dados mais recentes dos atos à violência, levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, a taxa de homicídio na cidade era de 7 por 100 mil habitantes em 2017. Nascido na cidade baiana da Barra de Mendes, a 530 quilômetros de Salvador, Lázaro já respondeu na cidade natal a um processo por homicídio quando tinha 20 anos. Em 2011, já em Ceilândia, ele foi condenado por estupro e roubo com emprego de armas. Ele chegou a ser preso em 2018, em Águas Lindas de Goiás, mas fugiu do encarceramento poucos meses depois. Doc News. News em Foco. Policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia do Rio prenderam na quinta-feira, dia 17, o suspeito de roubar a bicicleta elétrica da professora de dança Mariana Spinelli no Leblon no último sábado. Agentes identificaram que o responsável pelo crime é Igor Martins Pinheiro, um jovem branco de 22 anos que tem 28 anotações criminais, 14 delas por furto de bicicletas. A mulher de seu namorado, o estudante de design Thomas Oliveira, acusaram injustamente o instrutor de surf Matheus Ribeiro, um homem negro de 22 anos. O caso repercutiu após Ribeiro gravar um vídeo da ação e compartilhar em suas redes sociais. Ele acusa o casal de ter feito a abordagem por ele ser negro. Segundo a Polícia Civil, no apartamento do criminoso em Botafogo, também na zona sul do Rio de Janeiro, foram apreendidos bermuda que ele usava no momento do crime e um alicate usado para romper o cadeado da bicicleta. Imagens do circuito de segurança de um prédio próximo mostram que, em menos de 2 minutos e de forma discreta, Pinheiro destranca a bicicleta e vai embora. Spinelli foi até a delegacia ainda no sábado para registrar o furto de sua bicicleta elétrica. Professora de dança Spinelli perdeu o emprego por causa da repercussão do caso. Oliveira também foi desligado da empresa em que trabalhava, a rede de papelarias Papelcraft, que pertence à mãe dele, a empresária Maria Elisa Araújo, mais conhecida como Malika Araújo. Spinelli e Oliveira prestaram depoimento na tarde de quarta-feira, dia 16. A delegada Natasha Alves tipificou a ação dos dois como calúnia e difamação. Dono da bicicleta elétrica há 4 meses, pela qual pagou R$ 4.500, Ribeiro foi abordado pelo casal que o acusou de roubo. Você pegou essa bicicleta ali agora, não foi? Questionou Oliveira. É sim, essa bicicleta é minha, replicou a moça. Doc News. CPI da Covid-19. O depoimento de Wizard era muito esperado pelos membros da comissão. Isso porque o empresário é suspeito de integrar o chamado Gabinete Paralelo, que seria responsável por orientar o presidente Jair Bolsonaro sem partido sobre a pandemia de coronavírus. O colunista também destacou que o grupo ignorava as regras sanitárias e o ex-ministro Henrique Mandetta e Nelson Teich. Na avaliação de Tales, a situação do empresário pode piorar, já que ele terá os sigilos telefônico, fiscal e bancário quebrados.
Carlos Wizard afirmou nesta terça-feira, dia 15, na STF, que está nos Estados Unidos e terá o passaporte recolhido assim que chegar ao país. O Wizard havia pedido que a audiência ocorresse por videoconferência. A solicitação, no entanto, foi negada pela CPI. A comissão ainda não definiu uma nova data para ouvir o Wizard, mas Thales Faria acredita que assim que prestar depoimento, o empresário passará a ser investigado. Doc News. Mundo News. Em 2014, durante o auge da crise entre Rússia e Ucrânia, o professor norte-americano Walter Russell Mead publicou um artigo na revista Foreign Affairs defendendo a ideia de que viveríamos este século o que chamou de retorno da geopolítica. O argumento de Mead tinha como ponto de partida a noção de que, muito embora a contemporaneidade possa ter trazido a sensação de que certos dilemas típicos das relações internacionais teriam se tornado antiquados, seria um equívoco ignorar o peso de que a política do poder ainda desempenha nessa seara. Segundo Mead, a reafirmação de ordem liberal pós-Guerra Fria trouxe à tona um conjunto de novos temas dominantes para a agenda, deslocando os tradicionais debates da política externa para questões como desenvolvimento, comércio, promoção da democracia, defesa dos direitos humanos e mudança climática, por exemplo. Esse movimento teve conexão direta com a consolidação da hegemonia norte-americana nos anos 90 e o conjunto de valores e crenças propagados pelos Estados Unidos e institucionalizados a seguir por meio dos regimes e organizações internacionais. Como consequência, passou a não ter do interesse das principais potências ocidentais concentrar-se em discussões da política internacional do que não envolvessem apenas questões militares, disputas fronteiriças ou esferas de influência. Esses temas passaram a ser, inclusive, inconveniente utilizados como forma de denunciar as transgressões de países vistos como ameaças à estrutura de governança existente, da Rússia sobre a Crimeia, da China do Alimar e do Irã em relação à Síria e ao Hezbollah no Oriente Médio. Alguns anos depois, em 2021, Mead não poderia ser mais atual. Estamos tendo novos indícios de que serão justamente as rivalidades geopolíticas que desenharão os próximos anos da política internacional. Nesse momento, o mais curioso é que esses sinais venham precisando da forma como os países lidam com os chamados desafios transnacionais. O terrorismo, a urgência climática ou mesmo a saúde global em uma fase de uma pandemia. Embora os novos temas sejam irreversíveis e estruturalmente complexos, eles parecem não ter trazido consigo novas formas de participação. Ao contrário, faziam reviver a urgência das antigas alianças e das conhecidas ações de contrabalanço de poder. Foi exatamente o que assistimos durante o recente encontro do G7 no Reino Unido e, posteriormente, o que se pode verificar ao encontro da cúpula entre Biden e Putin na Suíça. Doc News. Futebol. O secretário-geral da CBF, Walter Feldmann, foi demitido do cargo na quinta-feira, dia 17, dias após ter sido reconduzido à função, escapando da demissão retroativa feita pelo afastado Rogério Caboclo.
Feldman não era mais unanimidade e tinha perdido prestígio na CBF. O cenário envolve insatisfação de federações e clubes com sua atuação. Eduardo Zebini será o substituto temporário. Um episódio nessa semana, ocorrido na reunião do qual os clubes comunicaram à CBF a criação de uma liga, simboliza o desgaste do secretário junto aos pares do alto escalão da entidade. Após o coronel Nunes deixar o encontro, a cadeira ao centro ficou vaga. Nenhum dos vices da CBF se mexeu para tomar o assento, mas Feldman se levantou, deixou o lugar onde estava e sentou-se no local ocupado por Nunes. A cena chamou a atenção dos clubes, mas incomodou mais o que tem dado as cartas da CBF ultimamente. A gestão Rogério Caboclo, Feldman passou a ser a responsável por fazer o meio-campo entre a CBF e as federações, já que o traquejo político do eleito para o comando da entidade era notadamente pouco. Walter Feldman chegou à CBF em 2015, quando Marco Paulo Del Nero chegou ao poder. Procurado, ele ainda não se manifestou sobre a demissão. Doc News. Mais futebol. As mudanças no elenco dos principais clubes europeus para a temporada 2021 e 2022. Vamos acompanhar. No Paris Saint-Germain da França, chegam Jorginho Wijnaldum, que veio do Liverpool sem custo, e sai Kais Ruiz Atius, da França. Já no Real Madrid da Espanha, chegam Santiago Arias, do LD do Colo-Colo e do Bayer Leverkusen, volta de empréstimo. Francisco Monteiro, do Z Espanha, Besiktas, volta do empresário, volta do empréstimo. Vitor Molejo, do Mallorca, volta do empréstimo. Axel Werner, do São Luís, volta de empréstimo. Rodrigo Riquelme, do Bournemouth, volta de empréstimo. Néas Pérez, Granada, volta de empréstimo. Ivan Spotnik, volta de empréstimo, veio do Cádiz. Sai Lucas Torreira, que acabou o empréstimo, e Moussa Dembélé, também fim de empréstimo. Já o Manchester United, sai Andreas Pereira, do Lazio, que volta de empréstimo. Chegam Diogo Dalot, do Milan, também volta de empréstimo. Tahir Jong, volta de empréstimo. Saem Sérgio Romero, da Argentina, e o El Grant, também da Argentina. Doc News. Homenagem. Reunidos no programa Oi Sumido, do Splash, do site UOL, os integrantes remanescentes do Cacete Planeta relembraram que o Beto Silva definiu como o momento mais difícil da carreira da trupe. No dia 17 de junho de 2006, há 15 anos, portanto, Bussunda morreu vítima de um infarto durante a cobertura da Copa do Mundo da Alemanha. Para terem o tempo de lidar com o luto e se recuperar, os humoristas prepararam, junto com o diretor José Lavini, um especial com os melhores momentos de Bussunda no programa. Na semana seguinte, usaram o material já gravado para colocar o Cacete Planeta urgente no ar. O narrador, que também estava na Alemanha até abaixo, procurou o grupo. A princípio, Cláudio Manuel achou ser tratar de uma entrevista, mas Galvão só queria prestar condolências ao lembrar que, quando o amigo Ayrton Senna morreu em 1994, o que ajudou foi meter as caras no trabalho. E trabalho não faltou para Beto, Marcelo, Cláudio, Reinaldo, Humberto e Hélio de La Penha. O programa gravado sobre a Copa acabou sendo descartado depois da derrota do Brasil para a França nas quartas de final. Segundo Hélio, o grupo precisou de reescrever o roteiro e metade, um experiente
e gravar a outra metade. Doc News. História. Vamos falar um pouquinho de história agora, falar um pouco sobre os fenômenos da ciência. Os fenômenos atmosféricos. O que são fenômenos atmosféricos? As chuvas, os ventos e as variações de temperatura do ar são alguns exemplos de fenômenos atmosféricos. O conjunto desses fenômenos em determinada região e em determinado instante constitui o que os meteorologistas chamam de tempo. O tempo pode mudar de um dia para o outro, ou mesmo de uma hora para outra. A ciência que estuda as variações do tempo e os fenômenos atmosféricos em geral é a meteorologia. Observando-se as condições de tempo de determinada região durante alguns anos, nota-se que alguns padrões se repetem. Chove mais em determinada época do que ano em que outra. A temperatura aumenta e diminui de acordo com as estações do ano. E assim por diante. O padrão de variação do tempo que é observado ao longo dos dias, meses e anos em determinada região é chamado de clima. Os ventos ocorrem quando o ar se movimenta. O ar está em contínuo movimento ao redor de todo o globo terrestre e carrega grandes quantidades de vapor d'água e de nuvens, distribuindo calor na atmosfera e interferindo na formação das chuvas. Nessa forma, os ventos afetam o tempo e, consequentemente, o clima. Por isso, tem grande importância nos estudos de meteorologia. As chuvas. O calor do sol aquece o solo, e este, por sua vez, aquece o ar que se encontra logo acima da superfície terrestre. Quando é aquecido, o ar se expande e se eleva para as camadas mais altas da atmosfera, carregando vapor d'água. Nas camadas mais altas, a temperatura é menor que o próximo da superfície, de modo que esse ar perde o calor e se esfria. Quando isso ocorre, o vapor d'água se condensa em inúmeras gotículas, formando as nuvens. Nas nuvens, as gotículas acumulam mais água até atingir um tamanho a partir do qual tendem a cair na forma de chuva. Chuvas fortes podem vir acompanhadas de raios, relâmpagos e trovões. Em condições especiais de temperatura e pressão, as gotículas podem se congelar ainda nas nuvens, dando origem à neve e ao granizo. As variações de temperatura do ar. As regiões mais próximas à linha do Equador recebem mais calor provenientes das radiações solares que as próximas aos polos, e a quantidade de calor recebida varia de acordo com as estações do ano. As variações na quantidade de calor recebida nas várias regiões do planeta criam massas de ar com temperatura distintas uma das outras. Essas diferenças de temperatura são responsáveis pelos movimentos das massas de ar e formam vento. Muitas vezes, esses ventos provocam o encontro de massas de ar com grandes diferenças de temperatura, pressão e umidade, o que resulta na formação de nuvens e na ocorrência de chuvas. Por exemplo, como se vê, esses fenômenos estão totalmente interligados. Previsão do tempo. A previsão do tempo está baseada, entre outros, em dados observados na hora nas estações meteorológicas de superfície convencionais ou automáticas, espalhadas por todo o território nacional. Após essa coleta de dados, precipitação, ventos, umidades relativa do ar, pressão, etc. Com auxílio de supercomputadores, faz uma simulação através de modelos numéricos de como se comportará o tempo no intervalo de 24, 48, 72 e 96 horas à frente. Porém, só as informações do modelo numérico não são suficientes para a realização da previsão do tempo. Contamos também com o auxílio das imagens de satélites para elaborar a previsão em curto prazo. Essas imagens podem ser geradas em cada 30 minutos, de hora em hora ou em cada 3 horas. Também existe o radar meteorológico,
que fornece as condições meteorológicas reinantes no espaço de tempo menor e também para uma área menor. Então, os meteorologistas mapeiam e analisam essas informações e só depois de feitas todas essas análises, cartas de superfície, modelos numéricos, imagens de satélite, etc., tem-se maior segurança em elaborar a previsão do tempo para todo o Brasil. Doc News. E esse foi o Doc News deste domingo, dia 20. Agradeço a todos que me acompanharam no Memory News, no Facebook, pelo Memory Tube e pelo Memory News Blog. Acesse a Memory News nas redes sociais. Como eu falei, pelo Facebook. Curta a nossa página, siga a gente. Siga também pelo Instagram e pelo Twitter, a Memory News. Acesse o nosso canal no YouTube, Memory Tube. Dê seu like nesse vídeo que vai estar postado lá. Ajude nosso canal a crescer. Acesse nosso blog atualizado, memorynewsblog.blogspot.com, memorynewsblog.blogspot.com. Obrigado a todos que me acompanharam na exibição do Doc News. É um prazer imenso estar com vocês nesse programa e até a próxima. Fique ligado. Você acompanhou o Doc News na tela da Memory News via Audio Memory. Aonde você estiver, a Memory News está contigo, sempre. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. Informação em tempo real. Depoimentos e entrevistas com temas selecionados para agradar o mais variado público. Tudo isso e muito mais em vídeos, sonoras, locuções e áudios. Esse é o Doc News. Um novo conceito informativo que vai deixar você bem informado e por dentro de tudo que acontece nos dias de hoje e tudo que já aconteceu e que marcou época na sua vida. Na Memory News. Fique ligado, compartilhando a informação com você. Se você tem sua empresa e seu estabelecimento e precisa de anúncios de locução, quer atrair a atenção das pessoas e conquistar novos clientes? Para sua loja, seu supermercado, sua vitrine? Entre em contato através do e-mail s.brunodc@hotmail.com. Vou repetir: s.brunodc@hotmail.com, ou pelo telefone ou WhatsApp 0 prestadora 11 95299 1057, 0 prestadora 11 95299 1057.
Falar Comigo, Sullivan Damasceno. Aqui é o lugar certo para ajudar na divulgação do seu próprio negócio. Entre em contato já!